Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nós nos reunimos para louvar, para adorar ao Senhor e também nos reunimos para ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. E o meu desejo, a minha oração é que Deus fale profundamente ao seu coração, que Deus trate a sua vida naquilo que é necessário, naquilo que ele conhece, naquilo que ele deseja fazer na sua vida, na minha vida. E o tema de hoje é cheio do Espírito Santo. Como ser essa pessoa, ou melhor, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela age, ela evidencia esse agir de Deus na nossa vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque temos a certeza da Tua presença junto de nós. E essa certeza que nos faz te louvar, te adorar, essa certeza que nos faz olhar e ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra e aprender do Senhor. Aprender como, ó Pai, devemos agir, como nós devemos fazer, aprender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Por isso, Senhor, nesta noite, fala ao nosso coração, fala ao coração da Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que fala sobre esse ser cheio do Espírito Santo e das evidências daqueles que vivem dessa maneira. Porque quando nós nos convertemos, quando nós somos chamados por Cristo Jesus, nós somos transformados por Deus. E essa transformação, ela se dá, de uma maneira gradual na nossa vida, à medida que a gente vai permitindo Deus agir na nossa vida. Porque quando a gente é chamado, quando a gente é salvo, a gente se torna santo em Cristo Jesus, ou seja, separado para Deus, mas também entramos num processo que é chamado de santificação. E o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, desde o primeiro momento em que a graça nos alcançou. Portanto, nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus deseja, porque Ele está habitando em nós. E a palavra de Deus nos ensina como nós devemos, então, viver, como nós devemos agir, como essa nova criatura que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Como uma nova criatura, como alguém que foi mudado, transformado pela graça de Deus. E aí então vem esse processo que a cada dia o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês de um texto que se encontra lá no livro de Efésios. Efésios no capítulo 5. Eu quero ler do primeiro versículo até o versículo 21. Mas a gente vai estar falando de todo este capítulo, tá? Mas eu quero ler somente até o versículo 21, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicice, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, pois essas são inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as,
porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavra do nosso Deus. Pois é, meus irmãos e irmãs, como viver como nova criatura, como viver aí cheio do Espírito Santo. Como é que isso se manifesta na nossa vida? Para alguns, ser cheio do Espírito Santo é aquele que já leu a Bíblia várias vezes, ou então ser cheio do Espírito Santo é aquele que vai na igreja, está sempre ali no templo, sempre participando das programações da igreja. Ou então é aquele que é dizimista, aquele que contribui, aquele que é generoso na sua contribuição. Ou aquele que ora bastante, que ora bonito na igreja, que tem uma prática da oração. Tudo isso é importante, tudo isso pode estar aí embutido dentro daqueles que estão ou vivem cheio do Espírito Santo, mas eu creio que ser cheio do Espírito Santo vai além disso, porque um religioso nem sempre ele é cheio do Espírito Santo, no entanto, um religioso ele pode fazer todas estas coisas. Ele pode orar, Jesus mesmo se refere a isso lá no Sermão da Montanha, né, no capítulo 6, que não fazeis como os hipócritas que vão nas praças, que fazem as suas orações. Ou seja, então alguém religioso, alguém que vai lá e ora, que gosta de mostrar para os outros que ora bonito. Alguém que está ali na igreja, está ali no templo, também um religioso que não é cheio do Espírito Santo, ele pode fazer isso cumprindo ali a sua religiosidade, né, participando dos ritos religiosos. Ele pode contribuir também, contribuir com altas somas, com valor alto de contribuição, e nem assim ele ser cheio do Espírito Santo, e assim vai indo. A gente poderia elencar várias coisas que uma pessoa religiosa, que não há nada de mal em ser religioso, todos nós somos religiosos, mas que deixa essa religiosidade tomar conta, na qual ele faz essas coisas automaticamente, sem se comprometer com essas coisas, sem se comprometer com aquilo que é maior, que é a obediência à palavra de Deus no todo, né? Obediência àquilo que Deus deseja para nós. E aí aquele que vive dessa religiosidade, ele acha que cumprindo com essas coisas, orando, né, ele fazendo as suas ofertas, ele estando no templo, participando da ceia do Senhor, ele está cumprindo então com aquilo que Deus deseja para a vida dele, para a qual Deus o chamou. E nisso ele se engana, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né, como deve ser o nosso procedimento, se somos, então, cheios do Espírito Santo, e que deve ser sempre essa procura. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós não estamos chamando o Espírito Santo para vir, porque ele já está em nós, a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas ser cheio do Espírito Santo significa você deixar que ele tome conta da sua vida, deixar que ele conduza a sua vida, que ele te oriente, que ele te mostre e te revele aí a palavra do Senhor para aquilo que Deus deseja para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua vida profissional,
para todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, porque ser cheio do Espírito Santo não é uma parte, uma área, num determinado local, mas é em todo momento, ou seja, você é cheio do Espírito Santo em todos os lugares, em todos os momentos. Então, o texto aqui, Paulo começa dizendo que nós devemos imitar a Cristo. Né? Sede, como ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Cristo. E o que Cristo fez que nós devemos imitá-lo? Qual é, o fator marcante na vida de Cristo Jesus que deve ser, então, nosso foco, que deve ser, então, nosso alvo de seguimento, de imitação? Serviço, entrega. Jesus se entregou. Jesus deixou seu trono de glória e veio até nós. E Jesus viveu aqui como um servo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então temos que servir. E Paulo vai falando, né, como nós devemos fazer, que devemos produzir os frutos da luz e abandonar as obras das trevas. Né? Ou seja, coisas que são maldosas, desejos maldosos, palavras maldosas, né? Mentiras, fofocas, ganância, soberba, orgulho, tudo isso deve ser deixado de lado, abandonado e fazer aquilo que agrada a Deus, amando, servindo, se entregando, ajudando, sendo solidário, né? Sendo bondoso, verdadeiro, justo. Então, isso significa que você está caminhando com Deus, está caminhando segundo a palavra de Deus. E você está, então, né, sendo obediente ao Espírito Santo, portanto, você está cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ao falar tudo isso, ele vai dizer, né, enchei-vos do Espírito Santo, está no verso 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas antes, ele fala algo que chama a nossa atenção e que muitas vezes é mal entendido, né, especialmente pelos moralistas aí, achando que Paulo estava fazendo uma condenação, não é, do vinho ou da bebida alcoólica. Não é essa a preocupação de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, né, não vos embriagueis, não fiquem bêbados com o vinho, com a bebida, onde há dissolução e há contenda. Né? E depois ele já emenda dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tá? Uma frase não pode ser deslocada da outra. Tá? É uma frase que se complementa, que se completa. Não vos embriagar e ficar cheio do Espírito Santo. Porque você se embriagar, né? Você tomar uma bebida alcoólica, seja o vinho, seja qualquer outra, e você ficar embriagado, significa que você está cheio dessa bebida, ou seja, que você está tomado por ela, que você está sendo controlado por ela. Por que existe a tolerância zero aí na questão do trânsito? Ou seja, se você beber, não deve, então, dirigir. Por quê? Porque se você bebe, você já não está mais no controle. Quem está no controle é a bebida. É ela que está ali norteando, é ela que está ali te conduzindo. E você, então, perde os reflexos, né? Você perde ali a rapidez. Por quê? Porque a bebida, ela faz isso. Porque ela está te controlando naquele momento. Não é? Muitos que dão vazão aí à violência, né, fazem isso muitas vezes depois de beber. Não é? O feminicídio, né, ou a violência doméstica, tá? As palavras torpes, como é colocado aqui, ou seja, as palavras palavrões, as coisas, vêm muito depois da bebida. Por quê? Porque ela, quando ela toma conta, ou seja, fica embriagada, ela vai trazer essas consequências porque ela está te conduzindo. Então, o que Paulo está dizendo? Não se deixe conduzir por essas coisas, por nenhuma coisa, seja a bebida alcoólica, seja, né, o diabo, seja por algum amigo, seja por um pastor, seja por quem for, uma religião. Ou seja, nada deve direcionar a sua vida, nada deve tomar conta da sua vida. O que deve tomar conta e dar direção à sua vida é o Espírito Santo.
é o nosso consolador, é aquele que é o nosso guia, a nossa orientação segura. E aí nós estaremos tão cheios do Espírito Santo. E se estamos cheios do Espírito Santo, seremos pessoas bondosas, pessoas amorosas, pessoas de fé, pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas solidárias, pessoas obedientes à palavra de Deus. Pessoas que imitam realmente Cristo Jesus na entrega e no serviço. E isso deve acontecer em todos os lugares. Não é só na igreja, não é só no lar, não é só no trabalho, mas em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu falei que nós íamos falar, né, do texto todo, do capítulo 5 aí de Efésios, mas também do capítulo 6 de Efésios, porque daí ele vai falando como que é a pessoa cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que ele coloca para nós aqui tem a ver com o nosso lar, com as nossas relações dentro do lar. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma relação de amor, de entrega, de serviço dentro do nosso lar, de companheirismo, de cumplicidade. É o esposo e a esposa que tem o coração convertido um para com o outro, que respeita um ao outro, que ouve um ao outro, que sabe dialogar, que sabe conversar sobre os problemas sem brigar. Ou seja, é o casal que busca realmente viver a palavra de Deus dentro do lar. Dentro do lar, sendo fiel, sendo amoroso, sendo presente, sendo solidário, amigo, companheiro um do outro ali. Que se ira muitas vezes, mas não peca, ou seja, né, em Efésios também Paulo diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, que há os problemas, há os choques ali, os curtos-circuitos que acontecem muitas vezes, mas que isso não deixa contaminar a relação, porque, né, se conversa, se dialoga, aí se pede perdão, se perdoa, se reconcilia, isso é ser cheio do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vai falar, né, e alguns usam também de maneira equivocada da submissão da mulher, mulheres serem submissas, e só fica parado aí não entendendo aquilo que o apóstolo Paulo queria colocar. Veja que o apóstolo Paulo está colocando ali da relação de Cristo com a igreja. A preocupação de Paulo não é ali estabelecer como devem ser as funções dentro do lar. Não é para isso esse texto. Tá? Paulo está falando ali do amor de Cristo para com a sua igreja, está falando como deve ser a relação de Cristo com a igreja e da igreja para com Cristo, ou seja, de submissão, de entrega, de serviço, porque qual é o modelo? É Cristo Jesus. Ele se entregou pela igreja, ele amou a igreja, ele se ofertou à igreja, ele se fez sacrifício pela igreja, ele se fez maldito pela igreja, ele assumiu os pecados de todos nós. Então essa é a relação. Essa relação não é uma relação de dominação, como muitos querem utilizar esse texto para colocar e estabelecer papéis dentro do lar. Em nenhum momento, né, o texto quer nos mostrar isso, porque pega o texto e de forma literal, né, quer trazer isso e colocar para que a mulher seja submissa. E quantas mulheres hoje vivem aí sendo massacradas, recebem violência verbal, violência psicológica, violência física, por conta de uma má interpretação desse texto, dessa submissão que é ali colocada, né? Então ele faz essa comparação com o lar, sim, mas falando da igreja. Mas podemos trazer para dentro do lar, sim, não há nenhum problema de trazer, né, ali ensinamentos para o nosso lar, na qual a relação deve ser assim mesmo, deve ser de entrega e de serviço, porque ele fala da mulher seja submissa, né, ao marido ali, mas ele fala do marido, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, é isso que estabelece essa relação de serviço.
Se a relação é de serviço, então não cabe essa interpretação de domínio, né, de submissão aí cega, né, ao marido, como se ele fosse, né, o rei ali, e ela, né, uma que deve obedecer tudo que ele fala, tudo que ele faz, porque ele é o cabeça, né, da casa, aquela coisa toda. Ou seja, não cabe esse tipo de interpretação quando olhamos para Jesus e naquilo que ele fez para a igreja, e como os maridos devem amar as suas esposas. É a relação de serviço. É dessa forma que deve acontecer. Quem é cheio do Espírito Santo vai entender isso e vai agir dessa maneira, né? Vai sempre, como diz lá em Filipenses, colocar o outro como superior a você. Se Paulo fala isso das nossas relações, por que isso também não deve acontecer no casamento? Ou seja, a Bíblia é um todo. Não é uma coxa de retalho, não posso pegar uma parte e defender a minha ideia, a minha vontade, por causa que esse é o meu desejo. Eu tenho que ser coerente e fiel ao texto, ao contexto histórico, cultural, aquilo que foi escrito há tanto tempo atrás e que precisa ser interpretado para os dias de hoje. Então eu devo olhar para minha esposa e vê-la como superior a mim. Ela olha para mim e vê da mesma forma. E eu devo amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É assim que eu vou amá-la e é assim que ela vai me amar. E aí não sobra espaço para dominação, exploração, não sobra espaço para violência, jamais, de qualquer maneira, dentro do relacionamento e dentro do lar. Depois o apóstolo Paulo vai falar, já no capítulo 6, né, sobre pais e filhos, dessa relação de pais e filhos, ser cheio do Espírito Santo, né, se mostra nessa relação também de pais e filhos. Os pais, né, primeiro os filhos. Os filhos, Paulo diz que devem ser obedientes, respeitosos, devem obedecer aos seus pais, respeitar aos seus pais. Ele cita até o 5º mandamento lá do Êxodo, lá dos 10 mandamentos, quando diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, porque se entende isso, a Bíblia nos mostra que a família é projeto de Deus, é bênção de Deus, é o que sustenta uma sociedade, são esses vínculos familiares, e não pode se quebrar de maneira nenhuma. A gente olha para a nossa sociedade e a gente percebe o quanto esses vínculos estão enfraquecidos e o quanto isso traz problemas para a nossa sociedade, o quanto isso traz o pecado, traz a destruição para a nossa sociedade. Então precisa se fortalecer esses vínculos. Então a obediência, o respeito que os filhos devem ter para com os pais. Não é medo dos pais, mas é respeito e obediência àqueles que são autoridades sim, sobre a sua vida, porque Deus assim os colocou. Então os filhos devem olhar para os pais com respeito, devem olhar para os pais e obedecer aos seus pais. Pode perguntar, nós vemos tempos agora que os filhos questionam, perguntam, não há nenhum problema, mas que faça isso através de um respeito e sabendo, né, que eles são autoridade, que eles têm uma vivência, uma experiência superior a vocês e que vocês devem ouvir os seus pais. Por outro lado, Paulo diz que os pais devem então também educar os seus filhos sem provocá-los à ira, sem provocá-los à ira, mas criá-los debaixo da orientação de Deus. Ou seja, os pais não devem usar também do seu poder de pais para massacrar os filhos, para oprimir os filhos, para submeter os seus filhos a situações vergonhosas. Os pais devem respeitar também os seus filhos e, quando errarem, devem pedir perdão para os seus filhos. Pais também erram. Nós não somos infalíveis. Nós somos humanos. Nós queremos acertar, dizemos sim quando deveria falar não, falamos não quando deveria falar sim. E nós precisamos, então, reconhecer que erramos e precisamos pedir perdão para os nossos filhos, sem medo de que isso vai tirar nossa autoridade. A autoridade não é esse tipo de coisa que você se coloca como alguém perfeito. O filho não respeita o pai porque ele é perfeito, o filho respeita o pai porque ele é coerente, porque ele é verdadeiro. Então é assim que deve ser essa relação. Aí o apóstolo Paulo também vai para uma outra área, para a vida profissional. E aqui ele fala dos servos e senhores, né? Servos e senhores. Na sociedade de Paulo, ali existia essa figura também do escravo e do senhor, né?
Mas nós não vamos falar sobre isso, porque na nossa sociedade hoje não existe mais isso, não se admite isso, e graças a Deus por isso. E toda situação de seja análogo à escravidão deve ser condenada e deve ser denunciada e combatida. Então, vamos falar dessa relação profissional. Então, diz que o servo, ou seja, o empregado, deve trabalhar para o seu patrão como se estivesse fazendo para o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é ser um funcionário que trabalha de forma correta, honesta, verdadeira, que não rouba, né, ali no trabalho. Eu não estou falando de roubar algumas coisas, clipes, roubar ali um grampeador, roubar ou mesmo uma coisa vultuosa, nada disso. Estou falando de coisas assim, né, do próprio tempo. Né? Se nós ganhamos para trabalhar tantas horas, temos que trabalhar essas horas. Temos que trabalhar de maneira correta, de maneira honesta, não ali roubando ou fraudando, né, o nosso patrão ali, na hora que ele não está vendo, na hora que ele não vai perceber, né, com as nossas saídas, ou mesmo com as nossas idas ao banheiro, ou coisa parecida. Nós temos que ser realmente cheios do Espírito Santo dentro do nosso trabalho e mostrar isso, trabalhando de forma honesta, verdadeira e sincera. Por outro lado, ele diz que os patrões também devem, né, ter uma relação para com os seus empregados que seja coerente. Ele vai dizer aqui o seguinte: vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, não pode jamais usar do poder para ameaçar que vai mandar embora, ameaçar que vai punir, né, para que possa ter ali toda a atenção e todo o trabalho do funcionário. Não pode explorar o funcionário. E como é que explora o funcionário? Fazendo ele trabalhar fora do seu horário, não pagando essa hora extra, ou então pagando salários que não sejam justos. Se pode pagar, né, um salário justo, um salário maior, que se pague esse salário. Ou seja, né, saber, né, compartilhar, ou melhor, saber partilhar das riquezas, daquilo que Deus tem dado, pagando salários que dê dignidade à vida das pessoas, para que elas possam viver e possam ter e sustentar as suas famílias, né? Então, hoje já não acontece mais isso. Espero que não aconteça. Porque hoje tem o Pix, aí entra na hora, né? Se não tem o dinheiro para pagar. Mas quantas pessoas que às vezes, né, aquela que trabalha nos nossos lares, que vai lá fazer a limpeza, né? E daí na hora de pagar, muitas vezes na sexta-feira, né, já no final do dia, dava um cheque ali, né? E como é que ia descontar esse cheque? Só na segunda-feira, quer dizer, estava roubando. Estava roubando ali aquela pessoa que trabalhou e que deu duro ali para ganhar e é digna de receber aquele salário, né? Então nós devemos realmente, né, fazer o que é correto em relação, né, àqueles que estão é, 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 trabalhando com a gente, né? Se você é um empresário, se você é, né, aí, né, um microempresário, que você tem funcionários, ou se você tem pessoas que trabalham no seu lar, você deve tratar com dignidade, tratar com igualdade, tratar com respeito, né, fazendo a coisa correta. E aí o apóstolo Paulo vai concluir aí no capítulo 6, falando da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E ele coloca as várias, né, coisas dessa armadura. E eu quero rapidamente ler para, para você. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, revestir da armadura de Deus, né, que tem a ver com a fé, que tem a ver com a pregação da palavra, que tem a ver com a própria palavra empunhada como a nossa arma, a única arma que o cristão deve portar e deve ter. Então é isso, ser cheio do Espírito Santo é você fazer a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você ser verdadeiro na igreja, ser verdadeiro no seu trabalho, ser verdadeiro no seu lar, ser verdadeiro nos seus relacionamentos. Ser cheio do Espírito Santo é deixar que o Espírito Santo, a palavra de Deus, te conduza, te oriente, e não outras coisas, seja a bebida, seja uma pessoa, seja, né, um desejo, seja o que for. Quem deve estar controlando a sua vida é sempre o Espírito Santo, sempre o nosso Deus. Por isso, né, faça sempre esta oração: Senhor, enche-me com o teu Espírito, para que eu possa viver de acordo com a tua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque temos a tua palavra para nos orientar. Como é bom ter a tua palavra, ter a liberdade de ler, de meditar e estudar na tua palavra. Mas, Pai, precisamos ter coragem também para ler a tua palavra, porque a tua palavra ela vem de encontro. Ela vem ao encontro também trazendo conforto, consolo, mas vem de encontro também nos impactando, vem de encontro também, ó Pai, nos confrontando, vem de encontro nos incomodando, porque nem sempre nós estamos vivendo de acordo com a tua palavra. Por isso, Senhor amado, enche-nos com teu Espírito, para que possamos viver controlados pelo Senhor, dirigidos pela tua palavra. Se a tua palavra diz e nos mostra como nós devemos ser, que nós possamos viver dessa maneira. Ainda que o meu desejo, a minha vontade fale outra coisa. Ainda que as circunstâncias me mostrem outra atitude. Ainda, ó Pai, que pessoas ao meu redor, ó Pai, fale de coisas que eu deveria fazer, mas se está contrário à tua palavra, que eu deva ficar com a tua palavra. Assim eu vivo cheio do teu Espírito, controlado pelo teu Espírito, guiado pelo teu Espírito. E agindo assim, guiado assim, independente assim, eu jamais, ó Pai, cairei, jamais, Senhor, cairei em situações que venham a me desviar do Senhor, mas estarei sempre firme nas tuas mãos. Ainda que possa pecar, porque sou humano, sou pecador, mas o Senhor estará cuidando, me sustentando, me convencendo do pecado para que eu possa viver de acordo com a tua vontade, pedindo perdão, confessando, recebendo o teu perdão e vivendo sempre olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fale a cada coração, ó Pai, daqueles que estão ouvindo agora, daqueles que vão ouvir essa mensagem depois. E que teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, naqueles que são salvos em Cristo Jesus, realize a tua obra, a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Compartilhe desta mensagem. Compartilhe da noite da esperança. Dê o seu clique ali também, né? Curta, né? Sempre, né? As nossas lives e que você compartilhe isso com as suas redes sociais aí e vamos disseminar a palavra do nosso Deus. Grande abraço, até domingo com a graça de Deus.
respirar, agradecer, olhar e ver que meu descanso em ti está. Sentar à mesa, partilhar em cada detalhe teu cuidar, agradecer, olhar e ver que essa paz em ti está. No entardecer, compreender que para o bem tudo cooperará. Se como eu sei, eu te amar, te adorar e te louvar pelo lindo sol despertar, novo dia respirar, agradecer, olhar e ver que meu descanso